Não tenha medo. É Jesus que está chamando você. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus, talvez você tenha ouvido o chamado que o Senhor tem para a sua vida, um chamado específico, e aí você começou a caminhar em direção a Ele, mas aí vieram as lutas, vieram as tribulações, e por algum motivo você desanimou, e por algum motivo você paralisou no meio da sua caminhada. Na oração da manhã de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração, e é muito importante que você entenda e que você saiba como prosseguir, como seguir adiante, mesmo com as lutas, mesmo com as adversidades, mesmo quando os problemas vêm até a sua vida, o cansaço bate, a indisposição, a insegurança e você tem o desejo de ficar no meio do caminho. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora e se ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Lembrando que também estamos nas principais plataformas de podcast, então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e seguir o nosso perfil. Bom, se você se identificou com essa história que eu acabei de te contar, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam esse mesmo dilema e nós temos um personagem muito importante na Bíblia, muito conhecido de todos nós, que também passou por algo parecido. E para que você entenda que personagem é esse, o que foi que ele teve que enfrentar, eu quero convidá-lo a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde nós vamos ler a partir do versículo 28, que diz o seguinte: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, e então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Querido, olha só que palavra, olha só que mensagem interessante e muito pertinente para a sua vida no dia de hoje. Eu sei que muitas pessoas são chamadas pelo Senhor. Talvez você já tenha ouvido a voz de Deus convocando você, chamando você para que você caminhe, para que você siga em direção ao alvo que ele tem estabelecido sobre a sua vida. O que acontece aqui nessa passagem é que Jesus estava com os discípulos no barco. E ali na madrugada, né, no meio da noite, quando os discípulos acordaram, Jesus não estava no barco. E eles viram Jesus andando sobre as águas, mas a visão é como se fosse um vulto, né? Como se eles estivessem vendo um fantasma. E aí é quando Pedro, ele se dirige ao Senhor, né, e fala lá no versículo 28, porque os discípulos perguntaram se era Jesus ali, e Jesus falou que sim, que era ele. Mas aí Pedro, então, vai mais adiante. Ele fala, se realmente é o Senhor, né, então ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Pedro, sim, foi muito ousado. Afinal de contas, foi o único dos discípulos que quis ir até o encontro de Jesus. Lembrando que Jesus estava caminhando sobre as águas. Jesus não estava em terra firme. Então perceba o desafio que Pedro precisou enfrentar de sair do barco, de colocar o pé na água e crer que ele não afundaria, mas que ele iria caminhar também como Jesus e que ele iria chegar até o Cristo. Querido, o que Deus está falando para você na manhã de hoje é que muitas vezes você se comporta exatamente como Pedro. Muitas vezes Deus chama você, muitas vezes Deus lhe convoca, ou às vezes você faz como Pedro, você se alista para caminhar até o Senhor, para fazer coisas que estejam de acordo com a sua palavra. Só que durante a jornada, durante o trajeto, quando vem as lutas, né? E aqui ele vai falar o quê? Que o vento forte veio, as ondas veio, que representa justamente isso, as lutas, as adversidades, as tribulações. Então, no primeiro momento de adversidade, o que acaba acontecendo é que você para no meio do caminho. Aqui nesse contexto,
Pedro estava caminhando sobre as águas, então ele começou a afundar. Provavelmente você não está caminhando sobre as águas, mas você está caminhando até Jesus. E quando você começa a afundar na sua vida, é quando você para de seguir o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para você, e as coisas de repente começam a afundar, né? Sua vida espiritual começa a afundar, sua vida familiar, sua vida financeira. Então os problemas surgem de tal forma que eles vão abafando aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E qual é o ponto que você precisa prestar atenção para não incorrer na mesma situação de Pedro? Pedro, quando ele começa a afundar, ele clama para Jesus, né? Ele fala: Senhor, salva-me. Lá no versículo 39. E Jesus, obviamente, prontamente estende a sua mão, né, para salvar Pedro. Mas Jesus não apenas salva Pedro, como ele exorta e admoesta Pedro a respeito da sua fé. O Senhor fala lá no versículo 31, como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Muitas vezes na sua jornada, na sua caminhada cristã, quando as coisas começam a não dar mais certo na sua vida, talvez o seu entendimento seja que o Senhor te abandonou. Mas a verdade é que o Senhor não abandonou Pedro. Na verdade, foi o próprio Pedro que se deixou abalar pelas circunstâncias. Então, o que Deus está falando para você na manhã de hoje é que Ele não te abandonou. Porém, as circunstâncias, elas tomaram conta da sua vida de tal forma que você não consegue mais enxergar Deus. Você não consegue mais caminhar em direção a Ele. Por isso é muito importante que você exercite a sua fé, que você tenha fé, que apesar das tribulações, das lutas, das angústias, você continuará caminhando sobre as águas e que sim, você chegará ao destino estipulado por Deus sobre a sua vida. Amém? Nessa manhã eu quero então orar por você e quero abençoá-lo em nome de Jesus, para que essa palavra, para que essa fé necessária elas possam entrar no seu coração e que você possa seguir em frente, alcançando o alvo que é Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo, Pai, que a Tua palavra que é rema, que a Tua palavra que é cura, que é bálsamo, que é instrução, que é alimento para as nossas vidas, que em nome de Jesus essa mensagem venha entrar no coração do meu irmão, que ele venha entender, Pai, que é necessário exercitar a fé para que as lutas, as tribulações, os ventos contrários não sejam suficientes para paralisá-lo, para impedir com que ele alcance aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a vida dele. Então, que em nome de Jesus, Pai, a fé seja plantada no seu coração e que ele possa caminhar firme, apesar das adversidades, caminhando em direção ao alvo que é o Senhor, Pai, para que ele alcance e cumpra tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a vida dele. Então, quero abençoá-lo na manhã de hoje, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Se você crê nessa mensagem, se você crê nessa palavra, já digita aí nos comentários, né? Amém. Eu creio em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido ao seu coração, quero pedir que você compartilhe ela aí com pelo menos 3 pessoas. Mande para quem precisa ouvir essa mensagem. Lembrando que se você perdeu a última mensagem, eu vou deixar aqui o link para que você se alimente dela. E amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.